E aí, beleza? No meio do espaço, uma luz horrível brilha intensamente no céu. Esse é um sonho que termina quando Rhea acorda. Ela não sabe onde está e continua vendo visões assustadoras de pessoas morrendo de formas extremas. No entanto, isso também é um pesadelo. E desta vez, ela acorda de verdade no chão de seu quarto, com vários ferimentos no corpo e amnésia. A inteligência artificial da estação informa que detectou uma atividade anormal e que, por causa de uma falha no sistema, a energia de reserva precisa ser reiniciada. Rhea, com dor, se levanta e pega uma lanterna para investigar. Enquanto caminha pelos corredores, ela encontra muitas manchas de sangue e até o corpo de um colega de tripulação. Rhea retira a faca do peito dele antes de seguir para outra sala, onde encontra mais um corpo. Quando finalmente chega à sala de controle, ela reinicia a energia e abre a porta. Do lado de fora, ela encontra um planeta muito escuro e um saco mortuário com outro tripulante morto. À medida que cinzas caem ao seu redor, Rhea olha em volta e nota uma sombra que imita seus movimentos antes de desaparecer. Rhea não sabe onde está e continua explorando, mas para de repente ao quase cair de um penhasco. Ao olhar para cima, ela vê a luz horrível de seu sonho. De repente começa a tossir e sentir tontura por causa do ar poluído, então corre de volta para a estação, caindo algumas vezes no caminho. Depois de fechar a porta, o computador informa que os níveis de oxigênio estão comprometidos. Rhea ouve alguém chamar seu nome e tem visões da tripulação sendo atacada, incluindo um amigo com o rosto em decomposição. Um flashback mostra Rhea à mesa, feliz, compartilhando uma refeição com a equipe. Alguns deles queriam explorar o planeta e estavam impressionados porque a atmosfera já era quase respirável. No presente, Rhea coloca um adesivo de remédio no pescoço e toma um banho enquanto se pergunta quem é e onde está. Depois ela procura pelos quartos vendo flashes dos rostos de seus companheiros. Em um caderno, Rhea encontra várias anotações sobre a estação e fotos dela cuidando de plantas. Nesse momento ela ouve um barulho e o computador detecta movimento na zona 1. Rhea se aproxima com cuidado e percebe alguém batendo em uma porta. Ela se prepara com a faca e assim que a pessoa entra no corredor, ela o empurra no chão e quebra seu capacete. Brian sabe o nome dela e se apresenta. Então ela o liberta, pois lembra do nome dele no flashback anterior. Ele estava no monitoramento orbital e desceu porque recebeu um pedido de socorro de Rhea. Aparentemente, um dos tripulantes enlouqueceu e atacou os outros. Enquanto Rhea mostra os corpos e diz que não se lembra de muita coisa, eles percebem que Clark está desaparecido. Brian traz seu robô médico que escaneia Rhea e trata seus ferimentos, enquanto ele fala sobre a Terra. 7 naves espaciais foram enviadas para encontrar um planeta habitável, mas todas falharam. A nave de Rhea é a 7ª e a última esperança da humanidade. Eles pousaram no planeta Koi 442, apelidado de Ash. Brian permaneceu em órbita todo esse tempo para manter comunicação com a Terra e agir em emergências. Rhea percebe que a luz que viu no céu era a nave orbital. Depois que o robô termina os cuidados, Brian analisa o escaneamento. Ele explica que o cérebro de Rhea está inchado por causa de um trauma contuso, o que justifica a amnésia. Rhea ainda se sente frustrada por não lembrar quem é, e Brian diz que ela entrou no programa porque queria buscar respostas e descobrir o que existe no universo. Depois disso, Rhea tenta dormir, mas não consegue porque sua porta não fecha direito. Ela continua tendo alucinações de um colega a observando por uma fresta, o que lhe causa visões de um monstro terrível. Ela se concentra para se acalmar e percebe que a porta estava fechada o tempo todo. Mais tarde, Rhea coloca seu traje para retirar os corpos da estação. Ela está preocupada com Clark e se pergunta se ele está em algum lugar do planeta. Brian acha que eles precisam esquecê-lo e focar na situação atual, apontando que o nível de oxigênio está baixo. A prioridade deveria ser partir, já que a nave orbital só se alinha com a estação de tempos em tempos. O próximo alinhamento será em 12 horas. De repente, Rhea vê o rosto de um dos mortos se mexer e tem mais flashes do ataque, então corre de volta em pânico. Quando Brian tenta checar como ela está, Rhea se irrita e diz que só precisa descansar. Em seguida, ela vai até o quarto onde há muito sangue e tenta pegar uma tesoura, mas a deixa cair ao ter uma lembrança de si mesma esfaqueando um tripulante. Rhea corre para seu quarto, coloca outro adesivo de remédio e tem uma crise.
Depois de se acalmar, ela encontra Brian e se desculpa por seu surto. Enquanto observam a tempestade de areia lá fora, Rhea continua tendo visões da morte de seus colegas, e Brian confirma que ela estava namorando um deles. O momento é interrompido quando o computador informa que a carcaça foi danificada e os níveis de oxigênio estão críticos. A dupla coloca os trajes e começa a procurar pelos quartos até encontrar um buraco na parede. Com as ferramentas em mãos, Rhea entra e encontra provas de que alguém já esteve ali. Ela escuta um som estranho e começa a segui-lo, mas o túnel se estreita demais para atravessar. Rhea não tem outra escolha a não ser tirar o capacete, o que impede qualquer comunicação com Brian e a obriga a respirar ar contaminado. Agora ela consegue se mover melhor e encontra a peça de metal solta que fazia o barulho. Enquanto trabalha para consertar o buraco, uma mão aparece e tenta agarrá-la, fazendo com que tenha outra visão de um rosto derretido. A mão desaparece rapidamente, pois também era uma alucinação, e Rhea se apressa para terminar o concerto. Assim que retorna à sala principal, ela conta a Brian sobre algumas de suas visões. Ela teoriza que Clark entrou em contato com algum tipo de patógeno que causou um surto psicótico, algo parecido com raiva. Brian perde a paciência e a lembra que eles já perderam 30% do oxigênio e que o alinhamento acontecerá em 5 horas, então Rhea precisa esquecer a ideia de resgatar Clark ou encontrar respostas e se concentrar em escapar. Para se distrair, Rhea volta a vasculhar os quartos dos tripulantes e se lembra de como seu namorado Kevin costumava tocar música para ela. De repente, ela se vê em uma floresta vestindo roupas bonitas com um drone voando por perto. Kevin também está lá, olhando para um túnel no chão, do qual sai uma luz muito brilhante. Quando Kevin diz que aquilo dói, o cenário muda e agora ele está sendo esfaqueado por Rhea na estação. Assustada com um rosto monstruoso, Rhea acorda na cama. Pensando sobre o que viu, ela verifica outro quarto e encontra o drone ao lado de uma tela com falha. Rhea conecta o drone ao robô médico e descobre uma gravação da equipe explorando o planeta. Atrás de algumas rochas, eles encontraram um túnel coberto de metal no solo. A equipe percebeu que toda a atmosfera também era artificial, o que significava que alguém já havia terraformado o lugar. De repente, o túnel começou a brilhar e uma energia atingiu o rosto de um dos tripulantes, arremessando-o para longe. Quando foram ver como ele estava, encontraram o capacete quebrado e o rosto queimado. Em seguida, fumaça, chamas e eletricidade começaram a sair do túnel, e o drone registrou o mesmo fenômeno acontecendo em vários outros pontos distantes. Brian interrompe a gravação de Rhea e ela o acusa de saber de tudo, mas ele jura que não sabia. Diz apenas que sabia que a equipe saiu em missão, mas que a estação e as comunicações ficaram em silêncio. Rhea não acredita nele e os dois discutem por um tempo, até que ela diz que suas visões indicam que matou alguns colegas de tripulação. Ela precisa saber se isso é real ou não e por isso quer ficar. Ela também admite que quando os adesivos de remédio perdem o efeito, suas memórias voltam. Brian, furioso, se recusa a perder o próximo alinhamento e diz que não confia na pessoa que Rhea pode se tornar sem os adesivos. A prioridade deles deve ser avisar a Terra de que encontraram tecnologia de terraformação, o que pode salvar a humanidade. Momentos depois, enquanto Rhea faz as malas, Brian vai se desculpar por ter se exaltado e se certifica de que ela colocou um novo adesivo. Como os adesivos parecem estar perdendo a eficácia, Brian coloca um segundo em seu pescoço. Após ele sair, Rhea sente tontura e remove um adesivo, o que ativa uma memória. Ela se lembra de um dos tripulantes a atacando, forçando-a a revidar para se defender. Seus golpes não causavam muito efeito e ela era facilmente dominada, mas quando o homem tentou estrangulá-la, ela conseguiu pegar a tesoura e o atacou para fazê-lo recuar. Mesmo com várias facadas, o homem continuava se movendo, então Rhea se escondeu debaixo da mesa para acertá-lo na perna e fazê-lo cair. Depois, ela se sentou sobre ele e o esfaqueou repetidamente até matá-lo. No presente, Rhea desaba na cama, mas visões monstruosas a fazem despertar. Ela conclui que o patógeno infectou toda a tripulação e é por isso que precisou matá-los. Nesse momento, ela ouve um barulho estranho e o segue, pensando que é Brian, mas encontra Clark vestida com um traje espacial. Rhea, apavorada, foge e pega um maçarico antes de se esconder na tubulação de ar.
ar, onde se surpreende ao encontrar Brian morto com o rosto queimado. Quando Clark olha para dentro do duto, Rhea salta sobre ela e começa uma briga. Após trocarem alguns golpes, Rhea ativa o maçarico e Clark tenta se proteger usando uma mesa. Mesmo assim, as chamas atingem o traje de Clark. Rhea aproveita a chance para fugir, mas tropeça e cai. Clark a segue e quebra um extintor com um soco para apagar o fogo. A luta continua enquanto as duas atravessam vários cômodos até chegarem ao banheiro. No chuveiro, Clark bate o rosto de Rhea contra a parede, o que ativa uma memória de algo parecido já ter acontecido antes. Rhea conecta o chuveiro ao capacete de Clark e abre a água, que lentamente a afoga. Ao perceber o que fez, Rhea leva o corpo de Clark até o robô médico. Ele não consegue reanimá-la e também não detecta infecção alguma, o que significa que Clark só lutou porque pensou que Rhea era a infectada. O computador anuncia que o alinhamento está prestes a acontecer. Então Rhea se equipa e vai para fora. Após colocar o corpo de Clark em um saco, ela entra na nave e se surpreende ao ver sangue e objetos quebrados. Preocupada, tenta acessar o computador, mas ele não está funcionando, o que significa que a nave também não conseguirá alcançar a nave orbital. Em seguida, Rhea volta para a estação e coloca mais 2 adesivos. Ela então recupera o corpo de Brian e pede que o robô médico o escaneie. O exame conclui que Brian está morto há 51 horas, o que não faz sentido. Rhea começa a ouvir vozes dizendo que a culpa é dela, até que desperta quando o computador detecta uma forma de vida incomum. Com o maçarico em mãos, Rhea começa a vasculhar a nave até encontrar a sombra misteriosa do início. Ela toma a forma de Brian e Rhea percebe que essa coisa a manipulou para matar Clark. Depois de mais uma visão assustadora, Rhea congela e conclui que a sombra é a própria infecção. A criatura diz que faz parte dela e toca sua cabeça para mostrar. Seus dedos atravessam a pele de Rhea até que ela vê outra memória. Após a equipe retornar à estação, 2 dos tripulantes encontraram a criatura nas paredes, e foi nesse momento que perderam comunicação com a nave orbital. Enquanto Brian voava até o planeta na nave e entrava na estação, a equipe descobria a criatura estranha invadindo os computadores. Foi esse alienígena que fez o buraco na parede e o usou para se espalhar por toda a nave. A tripulação queria evacuar, mas Rhea os convenceu de que derrotar a criatura lhes daria acesso à tecnologia de terraformação, que sempre foi o objetivo da missão. Ela coletou uma amostra do alienígena no computador e a levou ao laboratório, onde descobriu uma tecnologia autorreplicante. No entanto, a amostra começou a crescer, quebrou o recipiente e atacou um dos tripulantes. Ela entrou em sua cabeça pelo nariz e, após alguns espasmos, tomou o controle do corpo, o que iniciou a briga que terminou com Rhea o matando com a tesoura. Enquanto Clark afastava Rhea, Kevin foi verificar o corpo, que de repente acordou e começou a sufocá-lo. Rhea correu para salvar seu namorado e juntos começaram a lutar contra o alienígena no corpo do amigo. A criatura claramente havia dado ao astronauta super força e reflexos melhores, pois ele conseguia lutar contra os dois ao mesmo tempo com facilidade. Quando Kevin estava prestes a morrer, Rhea gritou seu nome e jogou um bisturi. Ao ouvir o nome, o amigo recobrou a consciência por um segundo, mas Kevin não percebeu e cortou sua garganta. O alienígena saiu da boca do morto e entrou em Kevin pelo ouvido, assumindo o controle de um novo corpo. Kevin perseguiu Rhea e bateu a cabeça dela contra a parede. Quando estava prestes a matá-la, Clark apareceu com um traje e começou a lutar com ele. Ela conseguiu acertar alguns golpes, mas Kevin a dominou e quebrou seu capacete, socando seu rosto repetidamente. Nesse momento, Brian entrou e ficou apavorado com o rosto monstruoso de Kevin, então correu para se esconder no duto de ar. Porém, Kevin o seguiu e o matou rapidamente com um cano. Enquanto isso, Rhea colocou um novo capacete em Clark e a forçou a sair da estação em segurança. Depois, ela pegou uma faca na cozinha enquanto ouvia o alien usando a voz suave de Kevin para atraí-la. Rhea fingiu cair no truque e quando ele se aproximou o suficiente, o acertou com a faca. O alienígena imediatamente saiu do corpo dele e entrou no dela, através do ferimento na testa. No entanto, antes que pudesse tomar o controle, Rhea correu para tomar várias doses de remédio, bloqueando suas memórias e o poder da criatura. A estranha presença que o computador detectava desde que Rhea acordou era o parasita dentro
dentro de seu corpo o tempo todo. No presente, o alien continua falando em sua mente, dizendo que os humanos são ineficientes e destinados à autodestruição. Por isso, ele não quer compartilhar sua tecnologia. Rhea se recusa a deixá-lo assumir o controle e remove os adesivos, o que acaba com todas as alucinações, incluindo o Brian, que nunca esteve ali. O computador anuncia que os níveis de oxigênio chegaram a um ponto crítico, enquanto Rhea pede ao robô médico que a escaneie de verdade. O robô encontra o parasita e insere dolorosamente um braço mecânico no ferimento da testa para removê-lo. O processo leva vários minutos e o coração de Rhea para, mas após ver outra luz intensa, ela desperta a tempo de ver o robô retirar o alienígena, que imediatamente foge. Rhea acha que tudo acabou, mas a criatura assume o corpo de Brian e se transforma em uma forma monstruosa para atacá-la de novo. Uma nova luta começa e o alien tenta sufocar Rhea enquanto a golpeia com seus tentáculos. Ela agarra uma chave de fenda caída e a enfia na testa da criatura. Depois ela a chuta para longe. Rhea consegue colocar o traje antes de enfrentar o alien de novo. Ela o esfaqueia no peito e o acerta mais algumas vezes antes de correr para outra sala em busca do maçarico. A criatura vai atrás dela enquanto seu corpo continua a se transformar. Ela a alcança no laboratório, onde Rhea dispara fogo contra uma lata de spray, criando chamas enormes que finalmente derrotam o monstro ao queimá-lo até a morte. Depois disso, Rhea coloca fogo em toda a estação e corre para entrar de volta na nave. Dessa vez, ela consegue fazer o sistema funcionar e decola, voando pela atmosfera no momento exato em que a nave orbital se alinha com o planeta. Terminando assim, Ash, filme de ficção científica e terror de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.